Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos, live de sexta-feira. Oi Giza, oi Ricardo, seu Charles, sejam bem-vindos. Eu vou abrir aqui os tópicos que pediram ontem lá na caixinha, pra gente falar hoje do nosso restaurante. Rosso Sushi, Mazu. Pessoal, hoje a nossa live vai ser mais dinâmica, em cima de assuntos aqui que trouxeram sobre parte de precificação, sobre dúvidas. Então vão mandando aí no chat o que tá pegando mais aí no restaurante pra gente ir conversando. A ideia é a gente ir compartilhando conhecimento. Eu tenho feito esse trabalho desde julho e o que é mais legal é a gente unir donos de restaurante para a gente achar solução para o nosso setor, né? Tá tão difícil. Agora nesse trabalho de assessoria tenho conversado com muito dono de restaurante que o papel principal, assim, que eu sinto que eu tenho feito é mais para incentivar, assim, porque muitas vezes a gente sabe o que precisa ser feito, a gente só precisa daquele incentivo, precisa da coragem para aplicar tudo. Então, entender um pouco esse papel aí, né, de o que a gente vai fazer aí no restaurante, como é que a gente vai organizar toda a operação, vai fazer uma grande diferença, né? Então, mais ou menos é que nem quando a gente vai lá no nutricionista, quer perder peso e sabe que tem que cortar o açúcar, comer menos carboidrato de noite, enfim, o básico todo mundo sabe, o que falta mesmo é aplicar isso numa rotina. Beleza? Então vamos dando uma curtida aí, vamos falando pelo chat, vamos mandando mensagem, falar da onde que é o seu restaurante, né? Se é o dono do restaurante, se é Sushi Man. Então tudo isso são coisas que eu quero ir fazendo aqui através do Instagram, e trazendo toda essa consciência do restaurante para a gente melhorar esses processos, né? Então todo o trabalho traz um impacto gigantesco no momento que a gente consegue cortar custos, no momento que a gente consegue colocar a equipe sendo mais produtiva. Então, assim, a gente consegue colocar menos gente para produzir mais. E com isso, as pessoas recebem melhor, o dono ganha mais, com a eficiência também o cliente ganha mais. Então, isso é um ciclo vicioso do bem aí, no sentido de que todo mundo sai ganhando. Certo? Então, boa tarde, Sandro. Vamos mandar no chat aí as perguntas e vamos começar. Que tinha uma dúvida que tinham me mandado ontem sobre a parte de precificação e de contagem de estoque, né? Até ficou um pouco confuso ali a pergunta que tinham mandado, porque a contagem de estoque ela é importante para a gente conseguir fazer um balanço de como que... Boa tarde, Sandro. De como que o restaurante está performando perante a venda, né? Então a gente fica muitas vezes preso ao faturamento só. Então eu penso assim, hoje eu faturei 3 mil reais, eu faturei 4 mil reais, eu faturei 20 mil reais. Isso não importa, assim, a gente precisa tentar, claro que isso importa no sentido de que a gente precisa melhorar o faturamento, ganhar volume de mercado para conseguir ser mais competitivo. Mas isso não importa no sentido de quando a gente trabalha, chega lá no final do mês e não sobra nada, né? Então, assim, esse faturamento em si, ele acaba que ele não traz resultado no sentido de que quando a gente não consegue juntar com os custos, a gente não consegue entender o peso da nossa operação, né? Então, assim, é um monte de coisa. Então, essa contagem de estoque, ela é importante para a gente conseguir ir sempre contabilizando como que o nosso restaurante está utilizando os insumos. Então, é uma prática que muitas vezes, quando a gente vai começar, ela dá uma preguiça de pensar, né? De que hoje, segunda-feira, eu tenho que fazer toda a minha contagem de estoque, então eu vou ter que ir lá, né, pesar salmão, pesar camarão, pesar atum, peixe branco, contar bebida, né? Então... é vinho, é cerveja, só que a gente tem que pensar que esse trabalho todo ele é muito cansativo no primeiro contato, assim. Se no momento que a gente faz
essa primeira contagem, a gente vai planilhar isso, a gente coloca lá na câmara fria, que eu tenho 10 quilos de salmão, e toda vez que alguém for pegar esse peixe, ele der baixa, quando a gente for fazer lá essa contagem, fica mais fácil, porque depois a gente só precisa fazer uma conferência, ver se está batendo o que tem ali na planilha com o que está anotado lá na ficha. Então, a gente adotar essas práticas que a gente vai controlando o estoque, vai controlando todo esse gerenciamento como é feito dentro do restaurante, isso vai dando aquela preocupação para todo mundo na equipe, né? A gente não pode ter o estoque aberto, que todo mundo pega e usa, né, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum cuidado. Então, conforme a gente vai gerenciando o estoque, né, eu coloco minha planilha lá, eu vou dando entrada disso, vou dando a saída, e aí na segunda-feira eu vou fazer um balanço de entrada com saída, eu vou ver o que eu tenho, eu pego na minha planilha DRE, eu coloco isso tudo como uma entrada, então isso entra com um peso positivo, né, na minha planilha de custos, e isso vai abater do meu CMV, que é a compra, que isso vai estar gerando um custo para o restaurante. Então a gente precisa fazendo esse balanço toda semana para a gente entender como que o restaurante está performando dentro desse faturamento. Então são coisas que a gente vai com o tempo, né, passando para a equipe, a importância de respeitar a ficha técnica, né, da gente fazer esses controles de estoque e aí não deixar as coisas soltas para, né, serem usadas de uma forma, porque isso vai sempre dar aquele sentimento de que tem bastante, que eu posso usar e que isso nunca tem fim. Então é como se fosse um mercado dentro do restaurante, né? A gente tem que pensar que nossa produção do dia, a gente vai lá no estoque e eu vou pegar o que eu vou precisar para a operação do dia. Então o cara tem um freezer lá com toda a porção do filé mignon, ele vai tirar somente o que ele vai precisar de filé mignon para um estoque diário de yakisobas que tem no sistema. A gente puxa uma média, né, e pode deixar ali uma margenzinha para não ter que precisar ir no meio do movimento, caso passe um pouco isso, mas é a gente não deixar toda a porção de filé mignon do mês à disposição ali. Porque é nisso que acontece, né, que pode ter daí o cara fritando para comer no meio da noite, pode acontecer alguns extravios aí e a gente vai perdendo a mão nas coisas. Então, nessa contagem de estoque, a gente sempre levar em consideração que vai ser um bom balizador para a gente entender do nosso lucro líquido final. Então, eu vou sabendo como é que o restaurante está performando, né? Porque também, muitas vezes, a gente pode fazer isso tudo certinho, faz a compra, respeita a ficha técnica e lá no final acaba que, né, foge um pouco o nosso CMV. Porque isso pode acontecer por causa também de cotação. Então a gente faz a precificação levando em consideração algum preço, por exemplo, se é uma proteína que a gente depende muito ali no prato, que ela tem um peso muito alto na precificação, no custeio, e ela oscila além do que a gente tinha precificado, isso vai refletir lá no CMV se esse prato for um prato que saia bastante. Então a gente acompanhando isso no mês a mês, e aí isso vai nos garantir buscar um resultado que a gente almeja, né? Então existem algumas formas de a gente buscar esse resultado dentro do DRE. A gente pode colocar, eu vou ter uma expectativa de folha de 18%, de CMV de 35%, e aí dentro disso tem depois os custos ali de custo fixo, custo com marketing, enfim, a gente vai somando tudo e o que sobrar é o meu lucro. Ou eu posso fazer o caminho reverso, eu quero 20% de lucro por minha operação ou 25% de lucro, e aí os outros 75% eu tenho que dividir no restante, que provavelmente CMV vai ser um peso muito grande, e aí o restante, né, custo fixo, depois mais o custo operacional ali com as pessoas, tudo isso a gente vai tentando desenrolar para obedecer aquela margem líquida, né? E aí fica na questão de que para eu diminuir meu custo operacional lá, meu custo com CMV, eu preciso subir o meu preço ou mexer na ficha técnica, e essas coisas a gente vai ajeitando. Certo? E aí, Fede Lima, Newton Araújo, a De Jesus Santos, Edinalva.
Sejam bem-vindos, dá uma curtida aí na nossa live. Hoje a gente está falando assuntos, as dúvidas que foram mandando na caixinha. A nossa live também com uma postagem de ontem que eu falei sobre o preço do salmão. A gente vê que o mês inteiro a gente estava ali na expectativa de cair o preço do salmão, segue a mesma coisa, a cotação ainda não amenizou, então a gente tem que cuidar muito bem do nosso peixe aí, né, para não sofrer esse impacto. Final de mês, agora é a hora de dar o sprint aí para a gente conseguir manter o faturamento bom, né, porque a gente começa o mês com um faturamento mais alto, ele vai caindo conforme o dinheiro vai acabando. Então agora final de mês, aí, final de semana vai nos ajudar para a gente conseguir manter esse faturamento alto. Na quarta-feira tem feriado aí nacional, então véspera de feriado ali na terça-feira promete também ser um dia bom de movimento no restaurante. Tá? Então dá para pensar em ações para segunda-feira, alguma ação de teleentrega, tem que pensar bem nessa coisa de fazer teleentrega de graça, porque o delivery ele já tem uma margem de contribuição mais baixa, né? Então pensar que toda venda de delivery a gente tem alguns custos que a gente não tem na venda do salão, por exemplo, embalagem, custo com telemoto, custo com marketplace, tudo isso a gente vai colocando e vai diminuindo a nossa margem, né? Porque se eu faço uma venda de R$100 no delivery, eu tenho 10 ou 12 ou 15 reais que está sendo passado ali do telemoto, tem o custo da embalagem, então tudo isso vai deixando menor a nossa margem de contribuição final lá para a gente pagar os nossos custos operacionais e aí depois ainda sobrar o nosso lucro. Então pensa bem aí na hora de fazer, porque eu vou custear ali R$8, R$9 em cima de uma teleentrega que daqui a pouco vai me custar, o cliente vai estar gastando R$30, eu vou estar pagando 9 de teleentrega, mais esses custos na embalagem, custo. Então assim, que nem eu falei, não adianta fazer promoção pensando em fazer um faturamento muito alto se essa conta não estiver fechando. Então pensa como que vai fazer, qual que vai ser o peso dessa ação para que isso consiga dar retorno para o restaurante. Então não adianta só botar tele grátis, né, pagar, porque é aquela coisa ali, chega no final todo mundo ganha dinheiro menos o dono do restaurante. O telemoto ganha porque correu a noite inteira, fez um monte de dinheiro, o pessoal que está trabalhando, o salário é o mesmo, fornecedor ganha, só o dono do restaurante que vai ficar lá, né, sem o seu lucro. Então pensa bem aí como é que vai fazer essa promoção. Então assim, pensar em daqui a pouco dar um desconto em algum item, colocar algum item junto, compra um combinado, ganha uma sobremesa, para não estar matando toda a margem do restaurante, né? Ainda mais agora que a nossa margem está apertada por causa do peixe. Também daqui a 2 semanas, eu acho, a gente tem Dia das Mães, dá para pensar em uma ação aí também pro restaurante, pensar daqui a pouco num drink, em alguma coisa que possa puxar aí essa clientela para a experiência no lugar. Se for um restaurante de delivery, também dá para tentar trazer essa coisa de presenteie sua mãe com um combinado, faça alguma coisa atrelado com o Dia das Mães, porque é um bom... domingo sempre é um dia de muito bom movimento e a gente aproveitar aí o Dia das Mães, né, e fazer esse gancho e tentar colocar o nosso produto como uma forma de experiência, de presente. Isso vai gerar um valor bem legal, né? Porque o sushi não é uma comida simples, tem complexidade por trás. Então a gente usar disso, né, pra gente presentear as mães, usar isso como um momento de experiência pode ser legal. Então fica essa semana aí para fazer alguma parte de fotografia interna do restaurante, de uma mãe e filha, compartilhando isso. A gente traz esses momentos afetivos para o peso da nossa marca, tá bom? Então, vamos pensar aí nessas ações de uma forma criativa. Se tiver uma verba para tráfego pago, é legal também, que tem um link, a gente jogue todo esse link aí para fazer a compra final lá no aplicativo próprio, né? Pensando sempre de a gente fidelizar esse cliente na nossa plataforma e manter ali o contato e a recorrência, que é o mais importante, né? A gente pensa no cliente de delivery, a gente pensa que o cliente que consome recorrentemente aqui,
é muito mais fácil de a gente mandar um push, mandar alguma ação, uma promoção e esse cliente voltar a comprar com a gente do que eu, né, largar um tráfego pago hoje no Instagram que tem tanto dinheiro sendo investido para eu tentar achar quem é esse cliente certo, né, que trabalhe, que esteja na nossa redondeza e que consuma esse tipo de produto. Acaba que até acertar isso é um trabalho mais difícil. Então a gente sempre utilizar do nosso banco de dados para a gente conseguir ser mais assertivo, assim. Então fazer uma lista de transmissão, disparar algumas ações, inclusive isso é uma de umas ações assim que a gente tem conversado bastante na parte da assessoria, porque tem muito cliente com sobras de sushi. Então o cara ele opera durante a noite, ele faz aquela produção, acaba que não dá o movimento que ele estava esperando e aí todo aquele sushi, toda aquela produção acaba sobrando. Então como fazer para desovar isso sem que a gente esteja prostituindo o nosso mercado, né? No sentido de que se eu faço uma promoção no final da noite, eu disparo isso todas as noites, o nosso cliente ele deixa de pedir durante a noite, no momento que está o preço cheio, e fica esperando ali no final da noite para pegar essa promoção, né? Mais ou menos como era aqueles sites de aplicativo, de cupom, que tinha 50% de desconto, 60% de desconto. Então a gente estava ali entregando uma mesa que poderia vir um cliente gastar um preço cheio, ele ficou buscando sempre aquele restaurante que está ali fazendo uma promoção, que está fazendo essa entrega. Então, como que pode ser feito isso? A gente não manter rotina nisso, né? Então eu faço isso esporadicamente, aleatoriamente, né? Então, não vai ser todo domingo, não vai ser... Assim, de vez em quando a gente vê aquela produção, porque também parte de que a gente não pode ficar repetindo o nosso erro. Se todos os dias a gente está fazendo produção e isso está sobrando, a gente precisa entender qual que é a nossa produção, né? E isso a gente ensina lá pela mentoria, como que a gente vai fazer toda essa pré-produção do Sushi Bar, porque isso vai nos ajudar com o desperdício, isso vai nos ajudar com o tempo de entrega, né? Quem que sofre aí com o tempo de entrega no Sushi Bar? E isso é uma coisa que quando a gente vai falar com os clientes e tudo mais, o cara fala, pô, o pedido de vocês, né, o produto de vocês, ele é cru, não precisa ir pro fogão e vocês ainda demoram 1h30, sei lá, 1h40 para entregar esse pedido. Então, às vezes acaba que mesmo quando as coisas, né, fogem do controle, por exemplo, domingo acabou faltando gente no Sushi Bar, deu uma demanda muito fora da curva, e a gente acabou atrasando, né? Não tinha o que fazer, era muito pedido e não tinha gente suficiente para atender isso. Então, chegar para o cliente, né, explicar, não, olha, isso aconteceu por isso, isso e isso, uma vez até passa, mas se a gente fica repetindo esse erro de demora, acaba que o cliente ele não tem mais paciência com o negócio. Então, assim, pensar nessa produção, pensar em diminuir esse desperdício e fazer essa lista de produção para a gente manter a eficiência do Sushi Bar. Tá? Então, essa lista de produção, a gente passa lá pela assessoria para a gente conseguir melhorar esse prazo de entrega, porque isso é determinante para quem trabalha de delivery. O tempo de entrega ele é um diferencial gigantesco, né? Então a gente tentar sempre trabalhar ali dos 40 a 50 minutos de entrega, isso já vai dar vai fazer uma boa de uma diferença. Oi, Ana Ralfed Bianca. Então, pessoal, me mandem dúvidas aí, vamos colaborar aí com a nossa live. Eu vou deixá-la até domingo aqui no Instagram. E eu tenho subido todas as lives lá para o canal do YouTube, né, para deixar isso como conteúdo de conhecimento, de a gente poder contribuir para todo mundo que está começando também no nosso segmento, assim, porque muitas vezes a gente começa com esse trabalho porque eu sou muito apaixonado pelo sushi, mas aí toda a parte teórica do negócio, da parte de gestão, ela acaba ficando de lado e uma hora ela cobra um preço aí que é bem pesado, tá? Então, eu queria deixar também para a próxima semana um desafio aí de a gente buscar metas para dentro do restaurante.
e isso é uma coisa que dono de restaurante não pensa muito. Então, como é que vai traçar essas metas? Assim, a meta ela precisa ter um número exato, né? Então eu não posso pensar assim, eu quero vender mais. Eu vou dizer o quanto que eu quero buscar na próxima semana de faturamento. Então, se eu faço, por exemplo, 20 mil na semana de faturamento, eu quero buscar 22 mil, são 10% a mais de faturamento. Como que eu vou fazer o estratégico disso para passar para a minha equipe? Porque também eu não posso chegar e falar para a minha equipe, a gente precisa vender mais, e não passar largar o passo a passo de como que a gente vai executar esse plano. Então esse é o trabalho do gestor, pensar aí nessas estratégias e traçar uma meta aí para a semana que vem, né? Seja na venda, seja na redução de gastos, né? Por exemplo, eu quero diminuir meu CMV, quero gastar menos. Então isso tudo são coisas que o restaurante tem que ir alinhando aí com a sua equipe e passando a estratégia do passo a passo de como que vai fazer para atingir essas metas, tá? Então a gente aqui no restaurante, essa semana a gente conseguiu baixar bastante o nosso CMV, né? Graças a Gabi, que agora entrou na live, ao Juliano, ao Amair também, que está na cozinha. Então a gente tem alguns objetivos para a gente buscar dentro do restaurante, e um deles é diminuir esses custos, né? Como eu falei lá no comecinho, não é só buscar o faturamento, mas sim a gente entender a nossa operação, diminuir os desperdícios, diminuir gastos até mesmo de tempo aqui dentro. Então coisas que a gente vai perdendo, né, no sentido que o sushi bar gasta muito tempo produzindo uma coisa que não é utilizada no final da noite. Então a gente entender esses gargalos e passar novas informações em cima do que é produzido, em cima do que é consumido pelos clientes aqui do restaurante. E isso é feito através da curva ABC, de saber quais são os itens mais vendidos e como que a gente vai fazer para acelerar toda essa entrega, né? Eu uso a analogia sempre que restaurante é como se a gente estivesse ali no mar, e no momento que a gente está dando braçada e que a gente está indo na onda, beleza, a gente consegue ir acompanhando. Agora, no momento que a gente começa a tomar caldo, né, que são as comandas que vão chegando, a coisa começa a perder o controle, né? Então a gente precisa sempre estar na frente dessa onda para a gente não deixar ela nos engolir. Então, com isso, o que funciona? É a organização dentro do sushi bar, é o mise en place, né, que para nós seria a nossa produção, a gente ter netá cortado, arroz pronto, peixe filetado, tudo isso vai nos garantindo que a gente não vai deixando essa onda nos atropelar, né? Então, no momento que o restaurante tapa de comanda lá no sushi bar e que tem muita coisa para produzir, a gente começa a perceber que o nosso ambiente ali ele vai ficando turbulento, né? Vai virando uma bagunça. E o pior de tudo, que no meio dessa bagunça a nossa entrega nunca é a mesma. É muito diferente a gente entregar um prato às 7 horas da noite, quando tá tudo tranquilo, né? O cliente tá sozinho aqui no salão. E outra coisa é a gente entregar um prato às 9h30 da noite, quando tá um caos no sushi bar, né? Então vai de qualquer jeito, o rolo é cortado com a faca seca, com o cream cheese espalhando por tudo, às vezes não vai enfeite. Então nessas coisas a gente acaba perdendo um pouco a padronização, né? Então vira aquela coisa assim, a gente demora para entrega uma coisa que já não está muito bem feita, e a gente vai indo somando os nossos erros dentro da casa, que é um problema gigantesco para o restaurante, né? No momento que a gente soma erros, por exemplo, eu entreguei meu prato com atraso, meu prato não saiu muito bonito, daqui a pouco a qualidade não está muito boa, por exemplo, o arroz não cozinhou o tempo suficiente, isso vira uma insatisfação gigantesca para aquele cliente, e aí fica muito difícil da gente conseguir fazer esse cliente voltar aqui para o restaurante, porque a experiência dele foi horrível. É quase como ser roubado, ele está pagando por uma coisa que não foi entregue. Então ele sai com aquele sentimento terrível do restaurante, né? Então a gente precisa cuidar para que esse cliente não se sinta roubado aqui dentro, né? Então isso passa pelo atendimento, por a gente, né, comunicar isso, né? Daqui a pouco o sushi bar tá lotado de pedido e tudo mais, o atendimento chegar e falar, olha, hoje a gente está demorando um pouquinho mais do que normal, deu 1h30 o prazo de entrega. E nessas coisas a gente vai preparando ali o terreno pro cara, para daqui a pouco ou ele vai pedir uma entradinha que saia mais rápido, ou ele vai daqui a pouco dar uma acelerada no vinho. A gente vai começando a criar aquela consciência de que as coisas vão, né, tomar um pouco mais de tempo.
É muito ruim quando o cara senta aqui e espera que o prato dele vai chegar em 15 minutos, e aí quando chega nos 15 minutos o prato não veio, e aí extrapola para 20, extrapola para 30, e a paciência ela vai se esgotando, assim. Então volta naquela coisa, assim, o sentimento é de que ele foi roubado. No momento que a gente paga por uma coisa, né, que a gente está ali com uma expectativa e aquilo ali não é atendido, é o mesmo sentimento de ser roubado, né? Porque a gente está lá dando dinheiro por uma coisa que não aconteceu, não veio. E aí fica complicado, né? Aí vem a avaliação negativa, enfim, e o pior de tudo, assim, é aquela coisa do boca a boca, né? Então, a questão da reputação, a gente cria isso durante um tempo, mas se a gente fica repetindo esse erro várias e várias vezes, a gente vai estragando a marca do restaurante. Então a pessoa, um fala mal, o outro fala mal. Daqui a pouco, se a gente está num ambiente que uma pessoa levanta e fala mal do nosso restaurante e tem outro ali do lado também falando, aquilo ali já vira uma verdade e aí fica, né, complicado. E é aquela coisa que a gente vê o restaurante ir minguando, né? Aí o restaurante começa a diminuir o movimento. Aí diminui o movimento, a gente começa a fazer cortes, aí tira o pessoal do atendimento, tira o pessoal do sushi bar, e aí se dá um movimentinho de novo, daí a entrega de novo não é boa, e aí vira aquela equação que não fecha mais, assim, porque o dono ele começa a ficar mal financeiramente, não tem equipe, a qualidade está muito ruim, e aí para retomar isso, olha, às vezes é mais fácil começar do zero de novo do que desmanchar toda essa imagem ruim que um restaurante criou. Então cuida, né, nessa parte da qualidade, cuida muito nessa parte da comunicação com o cliente, porque isso vai ser fundamental aí para o teu negócio. Certo, pessoal? Meia hora de live, é muito bom compartilhar isso, dizer que está sendo muito legal também lá no trabalho da assessoria, de conhecer tantos donos de restaurante, poder impactar isso de uma forma tão genuína, né, no sentido de que eu penso muito que o meu trabalho... eu sempre pensei que o meu trabalho aqui era poder ajudar as pessoas aqui dentro do restaurante a se desenvolverem, poderem conquistar as coisas, porque a gente vive num país que, se a gente ficar dependendo de política pública, isso nunca vai acontecer. Então tem que partir da gente, não dá para ficar se queixando, tem que correr atrás e fazer acontecer. E agora, nesse trabalho de assessoria, eu sinto que o meu braço ele vai mais longe. No momento que eu consigo atingir outros donos de restaurante, eles também conseguem fazer isso. Então, o meu trabalho vai de gerar valor em cima disso, né? De fazer os donos de restaurante entenderem que investindo nessas pessoas que o retorno vem. Então, isso para mim é muito gratificante, isso para mim torna o meu propósito muito grande e valioso, assim, para poder encarar muito tempo de trabalho, para poder encarar coisas difíceis que acontecem no trabalho. Então, tudo isso são coisas que eu tenho certeza que lá na frente vão trazer um retorno muito legal. Beleza? Eu espero que vocês vendam muito bem esse final de semana, né? Que torrem as tubas aí no sushi de vocês. Continuem estudando, buscando informação, que só assim a evolução vai acontecer, né? O crescimento do negócio vai acontecer. Não adianta ficar parado, porque a gente está numa geração aí que tem muita informação correndo e tem muita gente se capacitando. No momento que a gente fica parado um pouquinho, a gente já está perdendo muito mercado, tá bom? Eu espero todo mundo sexta-feira que vem, e a live fica até domingo às 8 horas, tá? Abração e tchau, tchau!